Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver um assunto maravilhoso. Nós vamos estudar a vida de João Batista, né? A importância da vida dele no ministério de Jesus Cristo. Nós vamos iniciar praticamente uma revista. Semana passada, com a irmã Vilma, estudamos a lição número 1 e hoje nós vamos estudar a lição número 2, que tem como título Eis o Cordeiro de Deus. E a nossa lição, a nossa revista, né? A revista Vida de Jesus, aquela série, né, do Ministério de Jesus, da editora Cristã Evangélica. Nós vamos nos basear, né, por essa revista. E o nosso texto áureo, o nosso texto base está em Mateus, no capítulo 3, no verso 14, né, que diz: João, porém, quis convencê-lo, né, a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Nós sabemos que ele estava falando com Jesus, né? Nós vamos estudar também o porquê de Jesus ter feito questão de se batizar. Bem, o alvo da nossa lição, ou seja, onde queremos chegar com a lição como um todo, é perceber a importância e a necessidade do arrependimento. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos o teu santo nome, Pai, porque só tu és digno de receber todo o louvor e adoração. Paizinho, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos estudando um pouco mais da tua palavra, Pai. Eu te peço que tu abençoes a cada ouvinte dessa videoaula, né, que possa estar assim administrando essa aula no coração de cada um deles. Me dê também sabedoria para que eu possa ser apenas instrumento para levar esse assunto tão maravilhoso, Pai, a essas pessoas, Pai, que estarão ouvindo e aprendendo um pouco mais de Ti. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Vamos conhecer os propósitos da lição, no sentido do saber. Ao final, você deverá entender o valor do batismo de Jesus. No sentido, agora o propósito, no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá arrepender-se de seus pecados. E, finalmente, vamos conhecer o propósito no sentido do agir. O que eu devo fazer, né? Então, ao final do estudo, você deverá confessar os seus pecados. Ok? Esses são os propósitos. Nós vamos dar a introdução, né? Como eu disse, esse assunto é, assim, muito bom de se estudar. Nós vamos ver que Deus conferiu a João Batista, né, um papel e tanto, né, como dizer, responsabilidade muito grande, assim como ele conferiu a cada um dos seus filhos, né? Também nós temos esse papel parecido, um pouco parecido com o de João Batista. Vamos observar aqui uma história que eu vou contar a vocês, que está até na revista, eu achei muito interessante, que vai mostrar que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento de Jesus, não sabem quem é ele, nem muito menos de João Batista. Então eu vou dar esse relato a vocês, vou repassar essa história, porque, como eu disse, vale a pena. Essa história é verídica, uma moça que se juntou a um grupo de missionários, né, que estava numa equipe mesmo de preparação, de ministração do evangelho aos pescadores, moradores de uma vila, né? Essa é uma vila de pescadores, como eu disse, e essa vila estava situada no estado de São Paulo, melhor falando, no sul do litoral do estado de São Paulo. E ali ela foi para contar a história de João Batista aos filhos daqueles pescadores. Então ela estava com um grupo de crianças.
E quando ela vai, né, falar, ministrar sobre a João Batista, ela faz uma pergunta. Ela inicia: vocês sabem quem é João Batista? E a resposta daquele grupo de crianças foi que não, elas não sabiam. A moça então perguntou em seguida, ele complementou, vamos assim dizer: olha, ele é primo de João Batista. Uma das crianças daquele grupo tomou o partido, respondeu: tia, ele não mora nessa vila, ele deve morar em outra vila. Ali aquela moça ficou impactada, né? Ficou assim, pasma, por entender que eles não conheciam nada de Jesus Cristo, né? E ali ela teve um propósito em seu coração. Ao terminar, né, todo aquele trabalho, ao finalizar mesmo, né, aquele treinamento de seminário, onde ela também fazia parte, o que ela fez? Ela e seu marido passaram a dedicar a vida deles na evangelização dos pescadores do litoral brasileiro. Olha só que interessante, por saberem, por entenderem que aquele grupo, aquela comunidade não tinha tido oportunidade ainda de ser evangelizada. Então, eles posteriormente fundaram a MEAP, que é Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Então eu vou introduzir a nossa lição com a mesma pergunta que ela fez. E você? Você sabe quem é João Batista? Eu tenho certeza que você respondeu que sim, que sabe, né? Pois é, mas nem todos têm essa oportunidade de estar estudando, né? De ser ministrado sobre a vida de Jesus, porque tem tudo a ver. Vocês vão ver, né? Tem tudo a ver com o ministério de Jesus. Afinal, João Batista veio, né, para preparar o caminho para Jesus. Nós vamos também estudar isso aí. Deixa eu só acertar aqui as minhas... Tá tudo certinho. Bom, então, já contei o relato, muito interessante, e eu vou iniciar dizendo o seguinte: a exemplo de Jesus Cristo, que fez questão de ser batizado por João Batista, todos nós, filhos de Deus, né? Seguidores de Jesus, também devemos nos batizar. Ele fez questão de deixar o exemplo, né? Porque havia ali um propósito por detrás. Mas antes de eu estar falando aqui sobre o real valor do batismo de Jesus, nós vamos falar um pouco sobre aquele mensageiro, né, que foi enviado antes dele, ok? O qual preparou o caminho do Senhor, né, clamando no deserto e pregando, o batismo do arrependimento, né, para o quê? A remissão dos pecados, ok? Então, de quem eu estou falando? De João Batista, né? De João Batista, com toda a certeza. Muito bem, veja bem, que Lucas, no Evangelho de Lucas, ele narra muito bem, né, o nascimento de Jesus, a infância também de Jesus e o papel que seu primo, João Batista, teve para o ministério dele. Porque, afinal, João Batista era filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Assim, os dois eram primos, tanto Jesus quanto João Batista eram primos. O pai de João Batista, nós sabemos que foi Zacarias, né? Muito bem. E até em Lucas, nesse evangelho, lá no capítulo 1, do 67 ao 79, mas com ênfase maior nos versos 76 a 78, nós vamos ver
o cântico profético de Zacarias, muito lindo. Veja o que eu falei, cântico profético de Zacarias, o pai de João Batista, né? Quer dizer, ele canta o que Isaías e Malaquias profetizaram antes a respeito de João, né? Porque Isaías, ele pregou direito, ele profetizou sobre a vida também de João. E Malaquias também, no capítulo 3, verso 1, também. Isaías é 43, né? No capítulo 40, verso 3, eles vão falar do mensageiro que veio antes, né? Para preparar o caminho. E vai Zacarias e naquele cântico profetiza essa como é que se diz, sobre João, né? Queria preparar os caminhos do Senhor. É lindo, vocês devem ler depois com calma. Depois, daqui a pouco, a gente volta a falar aqui. Quer dizer, foi profetizado por Isaías e foi profetizado, como eu disse, por Malaquias, João, né? E João, será que João era um profeta? Vamos ver também, né? Bom, o que João, vamos assim, qual o papel de João Batista nos evangelhos? Nós sabemos que os 4 evangelhos falam da vida de Jesus e da vida de João Batista. Vamos ver então qual foi mesmo o papel. A primeira coisa que os evangelhos falam é que ele veio anunciar a vinda de Jesus e preparar o caminho para o Senhor. Não foi isso que eu disse? Transmitindo o quê? Transmitindo ao povo o conhecimento da salvação por Deus, porque quem dá salvação é Deus. Então, ele foi transmitir, né, ao povo justamente esse conhecimento, né, que eles poderiam alcançar a salvação por Deus, por meio de quê? Da remissão de seus pecados. Os seus pecados poderiam ser o quê? Apagados. Mas para isso acontecer, fazia-se necessário o arrependimento do povo. Veja que João pregava exatamente isso. Ou seja, uma tarefa e tanto atribuída, né, por Deus a João Batista, né? E de grande responsabilidade. Como eu disse, assim como nós também temos uma tarefa de grande responsabilidade, né? Que é de anunciar também a Jesus e preparar o seu caminho também no coração dos homens, anunciar a vinda dele também, só que agora a segunda vinda, né? É muito lindo e é uma responsabilidade também muito grande que nós temos. Muito bem. Bem, nós sabemos que há 4 evangelhos que contam a história de João Batista, como eu também acho que já falei. Né? Quais são mesmo esses livros que nós temos aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Esses 4 livros falam justamente de João. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta. Por que 4 evangelhos? Ou, em outras palavras, qual a importância, né, de se ter 4 evangelhos? Já pensaram nisso? Ressaltando, né, ainda lembrando que cada evangelho desse que eu falei narra os fatos cronológica e coerentemente sob uma estrutura histórica que se completam, né? E apresentando todos esses evangelhos de início, o quê? Os eventos envolvendo, né? João Batista e o batismo de Jesus. Podem abrir os evangelhos se já não começa assim, né?
vai falar do nascimento de Jesus, né, da infância de Jesus, daqui a pouco já Jesus grande, Jesus já demonstrando que iria se batizar, o desejo dele pelo batismo, né? Muito bem. Nós também temos que saber, pontuar aqui, que os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, narram o ministério de Jesus sob a mesma ótica, né? Assim, seguindo a mesma linha. E por isso, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa visão de conjunto, né? Então é isso, a visão de conjunto desses evangelhos é praticamente montada sob a mesma estrutura. Tudo bem? Mas eu fiz uma pergunta, qual a importância, né, de nós termos 4 evangelhos? E para responder essa pergunta, nós temos que ir lá para o 1º século, né? E lembrarmos que essa importância de ter esses evangelhos está ligado justamente a esse período, né? Do 1º século. Por quê? Porque nessa época existiam, vamos dizer assim, diferentes comunidades culturais. Ela não é? Naquela época. E essas comunidades, elas tinham a necessidade de um livro que falasse, né, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Daí, vamos dizer assim, a diversidade, né, dos evangelhos. Porque cada evangelista, né, vendo esse interesse, vendo o interesse também deles em quererem aprender, eles tiveram interesse em querer ministrar, explicar e apresentar Jesus, selecionando para cada uma dessas comunidades o que as partes da história, né, e da vida mesmo das palavras de Jesus que foram, assim, que eu diria, mais relevantes a cada uma dessas comunidades. Quer dizer, o público-alvo eram diferentes. Eram judeus, né, de uma forma geral, algumas comunidades judaicas e os gentios. E dentro dos gentios nós tínhamos o quê? O povo grego, alguns gregos, os próprios romanos, né? E não tinham tanto interesse, mas eram gentios, né? E dentro da linhagem judaica nós tínhamos alguns grupos, né? Os fariseus, os saduceus, esses dois eram mais seitas, né? Nós tínhamos também os samaritanos, não é isso? E tínhamos outras comunidades, e cada um ali demonstrando um interesse ou não, mas de aprender algo, ou pelo menos de conhecer a verdade que eles diziam que era verdade. Como será, agora eu vou fazer uma pergunta, como será que a mensagem de João Batista sobre arrependimento ecoa na mente e no coração dos homens nos dias de hoje? Será que esses homens dos nossos dias, levam a sério o arrependimento de seus pecados, assim, para obter de Deus, né, o perdão e a salvação de sua alma? Quando a gente vai falar de Jesus, será que eles estão abertos a ouvirem e a se arrependerem, a tentarem? Será que, porque naquela época nós tínhamos uma resistência muito grande, né? Principalmente aí dos fariseus, saduceus, né? Os saduceus eram formados pela aquela parte aristocrata, né?
aristocrática do povo judeu, eles, tanto também os fariseus, eles eram seitas, eles eram materialistas, eles não acreditavam na ressurreição de modo nenhum, inclusive eles apoiavam Roma. Então ali havia uma grande resistência também, né? E tinha os doutores da lei, tinha várias comunidades. O Nicodemos era um doutor da lei que se interessou muito pelos ensinamentos de Jesus também, né? Mas eles não estavam com o coração totalmente aberto, né? E nós conhecemos bastante a história. Vocês estão com a palavra de Deus abertos? Vocês podem abrir em Marcos, no capítulo 1, verso 6. Nós vamos falar um pouquinho de como João Batista se vestia. Como é que era a roupa de João Batista? Então diz assim esse verso: a roupa de João Batista era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro, né? E se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Tudo bem? E agora vocês poderiam pensar um pouquinho e me responder o seguinte: de acordo com a descrição desse versículo de Mateus 1,6 que eu acabei de falar para vocês, né, que ele se vestia de roupas de peles de camelo, com esse cinto de couro, qual figura, né, que lembra vocês, bíblica? Vocês estão lembrando assim de alguém específico quando ouviram como João se vestia? Aliás, deixa eu fazer também aqui uma observação. O anjo disse para Zacarias que ele se chamaria João. E depois, mais tarde, ele ficou conhecido como João Batista. Batista é porque o que batiza. Então, era João, o que batiza. Então, ficou conhecido como João Batista. É até bom, né, fazer um pouco de diferença com João Evangelista, né? Filho de Zebedeu. Porque tem gente que confunde, né? Mas esse não, esse era João, filho de Isabel, Zacarias, né? Que veio preparar o caminho do Senhor. Bem, aí eu perguntei o quê? Será que, vamos dizer, a descrição, né, de João Batista, vocês imaginaram, né? Quando a gente diz se veste de roupas de peles de camelo, com um cinto de couro, né? Se alimentando assim, vocês não lembraram, sei lá, de alguma pessoa? Porque se eu fizesse essa pergunta a qualquer judeu, certamente eles teriam essa resposta de pronto. Eu não sei se vocês responderam, mas, de qualquer maneira, vocês poderiam, né, pegar a palavra de Deus e abri-la em 2 Reis, capítulo 1, verso 8. Ok? 2 Reis, capítulo 1, verso 8. Eu vou ler aqui porque eu não separei, esqueci. 2 Reis, aqui, vamos ler. 1:8. Vou ler aqui. Tô abrindo, tô quase lá. Podia ter lembrado, mas não lembrei, então vamos para agora. 1:8 diz assim, olha só. Aqui, só para a gente pegar o contexto, né? Nós vamos... depois da morte de Acabe, né, o rei Acasias assume o trono e ele acaba que sofre um acidente, né, ele cai lá do terraço e fica numa cama muito doente. E ele pede, aqui o contexto é que ele pede para que consultem deuses, Baal-zebub, né, que era o deus de Ecrom, para saber se ele ia sarar daquela doença. Mas aqui o anjo do Senhor alertou Elias, o profeta Elias, né? Para que fosse lá encontrar
né? Ele estava sentado, não me lembro, mas é assim, levante-se, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria. E pergunte-lhes, isso é no verso 3, só para vocês pegarem o contexto. Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. E Elias foi embora depois que falou. Então, no verso 8, diz assim: os mensageiros voltam, falam, né, com Acasias, e ele antes pergunta, mas vem cá, qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou estas palavras? Aí os homens, né, que foram ao encontro de Elias responderam. Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Quer dizer, quando eu pergunto, nós vimos que João Batista se vestia exatamente igual a quem? Ao profeta Elias. Elias, e aí? Eu pergunto novamente, será que João Batista era um profeta? Foi um profeta de Deus, assim como Elias? Vamos segurar essa resposta aí, porque o próprio Jesus vai responder, né? Então, afinal, agora nós vamos ver quem foi João Batista mais de perto, mais um pouco, como pegasse uma lupa para esmiuçar direitinho, né? Será que ele foi o profeta, né? Será que ele foi Elias que voltou? Em Lucas, no capítulo 3, os 2 primeiros versos, João Batista começa o seu ministério, aqui é dito, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, 1 e 2, o seguinte, que ele começa o seu, vamos dizer, evangelho, o seu ministério, perdão, no 15º reinado de Tibério César. Tibério César foi o segundo imperador de Roma. E então, ou seja, ele começa lá por volta de 26, 27 depois de Cristo. João Batista começa o seu ministério mais ou menos em torno de 26, 27 depois de Cristo. E nós acabamos de ver que o seu visual se assemelhava à figura de Elias, né? Segundo Reis 1:8 disse, agora presta atenção, tal como Jesus o comparou, melhor, afirmou. Querem ver? Abram aí, Mateus 11, capítulo 11, verso 14. Está escrito lá assim: e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, Jesus falando, ele mesmo referindo-se a João Batista, ele mesmo é Elias que estava por vir. Aí a gente lembra do cântico profético de Zacarias, eu não li para vocês, senão não dá tempo, mas depois vocês leiam lá, que Zacarias, o pai de João Batista, uma hora fala lá, e você será profeta do Altíssimo. Então, Elias foi sim um profeta de Deus, né? Tanto que o próprio Jesus afirmou, né? Ele é Elias que estava por vir. Vejam só. Bom, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 17, o que diz? Se vocês quiserem, abram aí para conferir que nem, né? Esqueci. E Lucas 1,17 diz assim, irá adiante do Senhor. Olha o que diz o evangelista Lucas, referindo-se a João Batista. E irá, João, né, estava falando, adiante do Senhor,
no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, ok? Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aí eu digo habilitar para o Senhor, o que? Um povo escolhido, né? Esse povo escolhido é um tesouro valioso para Deus, né? O povo adquirido para levar o que? As boas novas de salvação aos perdidos, não é? E acaba que nós estamos aí, né? Fazemos parte desse povo adquirido, separado para Deus. Aleluia, né? E mais a vinda de João Batista. Então eu estou dentro daquela pergunta que eu fiz, afinal, quem foi João Batista, né? Tá? João, a vinda dele foi profetizada, eu não falei? Por Malaquias 3:1. Malaquias 3:1, se vocês quiserem rapidamente, eis que envio, né? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1 fala isso. Deus falando, né? Deus, Jesus falando. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Há quem diga que essa profecia de Malaquias referia-se a João Batista. E Isaías 43, né? Uma voz que clama no deserto, prepare um caminho do Senhor, no ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. A revista diz 41, mas é um erro aí, um errozinho aí, tá? Tem que mudar, Isaías 43, ok? Então, essa vinda de João Batista, ela acabou que ela foi citada pelos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, por exemplo, 3:3, não dá para ler tudo, né? Depois, Mateus 3:3 diz o quê? Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Olha, é a João Batista, né? Pois é a João Batista, só que aqui está João porque o nome dele era João na época. Pois é a João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, acabei de ler, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E também Marcos, né? Depois vocês leiam no capítulo 1, os versos 2 e 3, Lucas no capítulo 3, 4 e 6, façam essa leitura com calma e vocês verão que os 3 evangelhos sinóticos fazem menção, né, de que a vinda dele foi profetizada, né? Então, nós vimos que esses 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, né, descrevem João Batista como um profeta. Como um profeta, não se esqueçam disso, mas sabemos também que a mensagem de João Batista, ela não agradou a todos. Agradou? Não agradou, muito menos a liderança religiosa judaica, muito menos eles, tal qual aconteceu com os profetas de Israel, que também não agradaram a todos. Porém, eu poderia dizer, a pior oposição, né, que sofreu João Batista foi de Herodes Antipas, né, que se casou com Herodias, a esposa do seu irmão, né, que estava até preso, e ele se casa e João vai e denuncia o seu pecado, né, de adultério, e por ter se casado, né, com a mulher do seu irmão dele. E com isso, eles ficam com muita raiva a ponto de levá-lo à morte, né? Ele foi decapitado. E nós conhecemos bem essa história, né? Marcos, acho que 6:18, quando
João Batista diz, né? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Pegou pesado, mas falou que era verdade, né? E com isso ele foi morto, decapitado, né? Foi uma história muito triste, um final triste, mas ele, João Batista, né? Teve uma vida inteira o quê? Dedicada a servir a Jesus. Isso foi lindo, né? A preparar-lhe, né? O caminho conforme ele nasceu para isso. Ele foi profetizado, né? Que seria dessa forma, pelos profetas. E assim não deve ser conosco? Nós também não devemos ter uma vida dedicada a servir a Jesus? Né? Sim, sim. Nós devemos, como servos dele que somos, buscar o quê? Buscar servi-lo em tudo que nos chegar às mãos, com o nosso estilo de vida, por exemplo, com os nossos exemplos de vida, de nossas atitudes, né? A nossa prontidão em levar levar as suas palavras, né, àqueles que ainda não conhecem. Então nós devemos sim ter essa mesma atitude sempre de querer, né, fazer tudo pelo nosso mestre, afinal ele fez também por nós, morrendo naquela cruz, né, para que hoje pudéssemos ter a esperança que temos de vida eterna com ele. Bom, dando continuidade, vamos comentar um pouquinho o que João Batista pregou. Nós já sabemos, mas essa lição aqui é maravilhosa. Primeiro, nós temos que fixar as ideias. Onde ele pregou a sua mensagem, né, de arrependimento? Nos desertos ali da Judéia, né? Ele trabalhou ali naquelas regiões próximas ao Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá no pé do morro, né, Monte Hermon, e vai desaguar, morrer lá no Mar Morto. Então, ele, João Batista, batizava nessas regiões de desertos da Judéia, próximos ao Rio Jordão, e a mensagem dele teve 3 linhas. A primeira eu já falei, arrependimento e batismo. A segunda ele falou da ira de Deus, e a terceira do reino de Deus, ou do reino dos céus, né? Então, a primeira linha arrependimento e batismo. Ele pregava o batismo pelo arrependimento dos pecados, né? Para perdão dos pecados e para a obtenção dessa salvação. Lucas 3,5 fala sobre isso. Depois vocês também deem uma olhada, né? Demonstrando pelo batismo o quê? Eles tinham, né, que demonstrar pelo batismo, quem se arrependesse, um desejo de transformação, olha só, de sua vida moral. Não é assim conosco quando nós nos batizamos? Reconhecendo que Jesus era o nosso Senhor e Salvador. Lembra que eu já falei várias vezes, né, que o entrar nas águas morre, né, o velho homem, ressurge, sair das águas, ressurge o novo homem para a vida eterna, né? Ou então representa a primeira morte que todos passaremos, e o sair das águas, a ressurreição, né, para a vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos também. E Mateus vai falar direitinho, né? Mateus era judeu, e o público-alvo que ele se dirigiu foi também aos judeus, mas os fariseus, né, os saduceus, como eu falei, que representava aquela classe aristocrata, né, da aristocracia dominante, né, do judaísmo, e os dois eram seitas, infelizmente, né, essas duas classes eram muito materialistas, eu já falei isso a vocês, né, defendiam Roma e não acreditavam na ressurreição. Então, quando iam falar da ressurreição de Cristo, eles não... E Mateus fala especificamente aos fariseus, né, aos saduceus, e eles dizem, olha, se vocês não se arrependerem, o que Mateus enfatiza? Hein? O que ele fala? Que eles seriam o principal alvo desse juízo. Aí ele vai falar já do juízo,
né? Isso já está em Lucas, perdão, Lucas que fala isso, no capítulo 3, do 7 ao 16, ele vai falar isso sim. Mas Mateus fala para esse público de judeus e enfatiza tudo aquilo que fala da liderança religiosa, enfatiza mesmo que a liderança religiosa dos judeus seria o principal alvo desse juízo. Não, é Mateus mesmo, não tem nada de Lucas, eu que fiz uma seta errada aqui. Aí, se eu tivesse agora com a borracha, eu ia pagar. Foi Mateus mesmo, estou certo. É porque Lucas vai falar também quase que as mesmas palavras, né? Vai falar raça de víboras, enfim. Bom, e já que eu falei de Lucas, Lucas fala também a judeus, mas também fala aos gentios. Então, o evangelho é dirigido para esses dois públicos-alvos aí, relatando o quê? Lucas, né? Relatando o quê? As palavras duras de João Batista. Quando ele diz o quê? Que João Batista também usa essa expressão que Jesus usou, raça de víboras. Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E eles não queriam, né? Aí já está falando do juízo. Portanto, é outra linha que João Batista falou. E esse juízo, né, vem da ira de Deus, que vai ser manifestada no juízo divino. E todo homem tem que saber, né? A ira de Deus nada mais é que a manifestação da indignação baseada na justiça dele. Deus, foi Oséias que falou que Deus é amor e justiça. Deus é amor, mas também é justiça. E essa ira divina, ela está reservada para quem, afinal? Para aqueles pecadores que não querem se arrepender, que não se arrependeram na época de Jesus e na nossa época também, que não vão se arrepender, que não querem, porque a salvação não é por força, é uma decisão, o homem tem que querer, né, reconhecendo Jesus, querer se arrepender dos seus pecados para obter o perdão de Deus, né? Aí ele fala do reino de Deus. Aí também vai João, capítulo 3, verso 16, eu acho que enfatiza muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereça, não venha a morrer, mas que venha a ter a vida eterna. Mas que tenha a vida eterna. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, é assim, né? Porque Deus amou, por amor de Deus, entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que todos aqueles que nele creem, então é pela fé, né? Mas não é por força nem violência, não. É pela fé, reconhecer que Jesus morreu por seus pecados. Então, eu tenho que me arrepender deles para obter o perdão de Deus e a vida eterna, né? Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, não venham a morrer. Porque quem não crê, já está decretada a ira de Deus, a morte eterna. Ok? Então, é isso aí, né? Eu acho que eu mais ou menos comentei, porque é muita coisa e eu acabo esquecendo. Se eu não anotar tudo, né? Ah, naquela hora que eu disse que eu esqueci, eram os bereanos, né? Que iam lá, eu falei aqui algumas passagens, e eu falei, confiro aí que nem... Aí eu esqueci os bereanos que tinham, né? Que conferiam tudo que fizeram dito, né? Agora vamos à questão que eu perguntei lá no início. Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus fez questão de ser batizado? Sabemos que Jesus não tinha pecado, né? 2 Coríntios 5, 21 fala isso, 1 Pedro 2, 22 que ele não pecou, né? E 1 João 3, 5, então, porque ele fez questão de ser batizado?
né? Mateus, no capítulo 13, do 14, a parte final do 15, responde. Diz, primeiro, Jesus fez questão de ser batizado para que se cumprisse toda a justiça. Ele fala isso. Afinal, como eu disse, Deus é amor e justiça também. Oséias 12, capítulo 12, verso 6. Leiam lá, se não está dito que Jesus é amor e justiça, né? Segundo, ele quis, por quê? Porque para ser ungido pelo Espírito. Lucas, no capítulo 3, no verso 22. A revista também enganou-se, disse que é Lucas, capítulo 2, verso 22. Então, tem que fazer uma correção para o capítulo, em vez de 2, para capítulo 3, ok? Para ser ungido pelo Espírito. Nós também, quando cremos e nos batizamos em seguida, nós não recebemos o Espírito Santo, né? Terceiro, para demonstrar sua divindade e assim cumprir a lei dos homens também. Porque ele não era 100%, ele veio ao mundo, ele veio 100% homem e 100% Deus. A divindade habitava nele. 100% homem. Como homem, ele tinha que deixar o exemplo para nós, não é? E como Deus, ele queria ser ungido também, e aí nós sabemos, né, que na cena batismal, né, após Jesus emergir das águas, o que acontece? Hein? O céu se abre, né, e eles ouvem uma voz divina dizendo que tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então, ele quis por isso, né? Para que ele pudesse ser ungido, né? Para demonstrar também a sua divindade, quando o céu se abre e a voz, né? Todos ouvem, né? Tu és o meu filho amado, em que me alegro, em que me comprazo, né? Então, ali ele mostrou a divindade também dele e nos mostrou o exemplo. E nós, o que devemos fazer? Já estamos terminando a nossa videoaula. A nós, sabe o que cabe? A nós cabe ouvirmos o chamado do arrependimento e seguir o exemplo de Jesus. É ou não é? Ou seja, nós devemos nos batizar para demonstração da nossa fé. Fé em quem? Em cumprimento da justiça e da ordenança também de Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador. Ele não nos deixou duas ordens, né? A ceia e o batismo. Então, se somos servos de Deus, se somos discípulos de Jesus, nós temos que cumprir aquilo que ele pede, o que nos ordena, o que nos pede por amor, né? Para exemplo, para também que seja testemunho para aqueles que estão de fora, né? Porque, como eu disse, expliquei, o batismo tem uma representação também simbólica. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre João Batista. Um beijo. Deus os abençoe.